Se você é um cristão que está solteiro ou solteira, namorando ou que já entrou no noivado, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero compartilhar com você 7 conversas essenciais que precisam existir no teu relacionamento antes de você casar. Sendo que a última delas, na minha opinião, é a mais importante, a mais fundamental e não pode faltar no teu relacionamento. O período do namoro e do noivado cristãos precisa ser repleto de intencionalidade e muita, mas muita conversa. Mas muitas vezes, durante essa fase tão especial que a gente vive na nossa vida, é fácil a gente esquecer de tratar de assuntos fundamentais que vão ser bases para um futuro casamento abençoado por Deus. Para que isso não aconteça com você e você tenha oportunidade de crescer em maturidade cristã, tratar de assuntos importantes que vão trazer para você possivelmente um casamento muito mais leve, muito mais abençoado, é que eu tô aqui hoje para compartilhar esses assuntos importantes que você precisa tratar com o teu namorado, com a tua namorada, ou com o teu noivo ou a tua noiva, antes de vocês casarem. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 aninho e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, que é um espaço para a gente falar sobre Jesus, Bíblia, devocional e vida cristã. Se por um acaso você chegou aqui nesse vídeo hoje e ainda não é inscrito no canal, convido você a fazer isso agora, clicando no botãozinho aqui embaixo, para já acompanhar os conteúdos que tem vindo semanalmente, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui no YouTube. E se esse vídeo for edificante, for útil para a tua vida, te abençoar de alguma forma, compartilha comigo, deixando a sua curtida, comentando também, deixando seu comentário para a gente continuar conversando por lá e enviando esse vídeo para mais casais cristãos que você conhece. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo aqui desse vídeo. E a primeira conversa essencial que eu gostaria de compartilhar com você aqui para você ter com o seu parceiro, com a pessoa com quem você tá hoje, ou se você é solteiro, com o futuro varão, a futura varoa que Deus há de preparar para você. Amém, glória, aleluia. Conversem sobre suas experiências de vida, seu passado e sobre a sua família. Que vocês não entrem no casamento com coisas meio contadas, com meias verdades ou coisas omitidas. Claro que num período de namoro, num período de noivado, muitas vezes a gente não vai conseguir ser exaustivo na história da nossa vida com a outra pessoa. A ideia aqui dessa conversa não é você ser exaustivo, você contar absolutamente tudo que você lembra sobre a sua infância, sobre o seu passado, sobre a sua adolescência. Existem muitas coisas que ou não vão ser relevantes ou você não vai lembrar, mas sim existem pontos da nossa história, coisas que nós vivemos, coisas que nós passamos, sejam outros relacionamentos, sejam traumas, sejam coisas assim relevantes que realmente nos formaram de alguma forma como pessoas que a gente precisa compartilhar com quem a gente está andando. A gente não pode ter medo, vergonha ou esconder as coisas da pessoa que, se Deus assim permitir, vai ser o nosso futuro cônjuge. Então é importante sim, durante o relacionamento de vocês serem muito sinceros sobre a história de vida de vocês, sobre aquilo que vocês passaram, enfrentaram, sobre medos, angústias, situações, para que vocês cultivem sempre esse princípio da verdade, da honestidade, da sinceridade na caminhada de vocês. Muitas vezes essas conversas podem não ser tão legais de ter, mas tenha a sabedoria, e isso eu falo quando você tem uma confiança estabelecida, tô falando de relacionamentos onde há essa confiança, onde há essa sabedoria, onde dois cristãos estão se relacionando e caminhando em santidade para o casamento. Então a base dessa primeira conversa é você não entrar no casamento escondendo coisas importantes e relevantes da tua vida. Conversar sobre as nossas famílias, sobre o nosso contexto familiar, tudo isso vai pesar bastante quando a gente casar. Porque nós vamos levar a nossa bagagem de vivências, de experiências, de situações que nós passamos nos nossos lares. De alguma maneira, isso vai se refletir no nosso dia a dia. Então, quando a gente conversa sobre essas situações, sobre essa realidade, sobre a nossa família, seja qual for o contexto em que ela estiver, tudo isso vai cooperar para que quando vocês entrarem no casamento, vocês já tenham uma noção do que vocês vão encontrar, de por que muitas vezes a gente age da forma como a gente fala da forma como a gente fala. No caso, por exemplo, eu e meu marido, como a gente já compartilhou aqui no YouTube, se você quiser assistir a nossa história completa, a gente compartilhou aqui na série de vídeos sobre relacionamento cristão, vou deixar o link na descrição para você acompanhar.
Mas eu e meu marido, nós somos de contextos culturais diferentes, porque nós nascemos em estados diferentes. Ele é do interior do Paraná e eu nasci na capital de São Paulo. Então, só essa realidade, essa visão de vida muito diferente, já traria, assim, algumas questões para o nosso casamento. Com maneiras de enxergar o mundo, maneiras de entender a realidade diferentes. Parece uma coisa boba, parece uma coisa assim, não é possível que isso vai afetar. Afeta o nosso dia a dia de alguma maneira. Às vezes é uma forma de falar, uma expressão de falar que ele usa muito lá no Paraná e eu não conhecia essa expressão porque eu sou de São Paulo. E aí quando ele usou a primeira vez eu fiquei, o que você quer dizer com isso? Então compartilhem suas vivências, compartilhem suas situações familiares, compartilhem seus contextos, sejam sinceros e honestos um com o outro desde já e continuem aprimorando essa base tão importante da sinceridade entre vocês, sempre no casamento. Sempre escolham a verdade, sempre escolham a clareza, sempre escolham a honestidade, porque esse é o caminho que nos direciona para o aprimoramento. Segunda conversa essencial que não pode faltar no teu relacionamento é comunicação e resolução de conflitos. Tudo depende muito de comunicação, estilos de comunicação. Você e o seu namorado, o seu noivo, sua namorada, sua noiva são pessoas diferentes, certo? E cada um de nós tem uma forma de se expressar, tem uma forma de reagir às situações, tem uma forma de pensar. Também cada um tem a sua forma de se comunicar. Quando essas duas pessoas diferentes se juntam no relacionamento, é muito fácil que cada uma tenha o seu jeito de se comunicar que não combine com o da outra. Nesse período do namoro e do noivado, conversem sobre como que é o estilo de comunicação de cada um. Você é aquela pessoa que geralmente resolve tudo na sua cabeça e só compartilha quando as coisas já deram certo ou quando não tem mais o que fazer? Ou você é aquela pessoa que no primeiro momento que chegou uma dificuldade, chegou uma situação ali, você já quer compartilhar, você já quer pensar, você fala para poder tentar chegar a uma conclusão? Vocês precisam conhecer como cada um reage a situações difíceis que com certeza vão chegar, se é que já não estão chegando aí, principalmente pra galera que tá noiva, né? Muitas provações aí, com tanta coisa para pensar, para organizar até o casamento, e vocês precisam entender como que cada um geralmente soluciona os problemas e os dilemas que chegam na sua vida. Vocês também precisam usar esse tempo para estabelecer um mecanismo de comunicação entre vocês e estabelecer regras e limites importantes que precisam existir dentro desse processo. Vocês não vão gritar um com o outro, vocês não vão desrespeitar com palavras um ao outro, vocês não vão agir com desdém, nem com palavras e nem com atitudes também, enquanto vocês estiverem discutindo um assunto. Vocês entrem no casamento já tendo feito combinados muito importantes. É óbvio que ao longo do casamento, nos anos de casamento, vão chegar situações em que a gente vai acabar pecando nessa questão da comunicação. Isso é muito comum, infelizmente, porque nós vivemos num mundo caído e nem sempre a gente consegue ser sábio, paciente, ponderador em todas as situações que a gente vive com o nosso cônjuge. Mas, se você entra no casamento sem saber como o seu cônjuge geralmente reage às situações, sem ter estabelecido os limites, os combinados dentro da comunicação de vocês, isso com certeza pode gerar muito, mas muito conflito. Quando duas pessoas não sabem se comunicar nas mínimas coisas, isso vai gerando uma bola de neve que pode se transformar em brigas muito feias, em desrespeito e até mesmo em separações. Como que vocês vão, como um time, moldar esses jeitos, esses perfis diferentes para fazer a coisa dar certo? Coisas para você pensar, são coisas para você conversar. Levem isso com fidelidade quando vocês se casarem também. Mesmo que as situações sejam muito difíceis, as provações sejam duras e os momentos muitas vezes em que o pecado vai falar muito alto, a carne vai falar muito alto para vocês desrespeitarem um ao outro, falarem palavras ofensas. Se lembrem daquilo que vocês conversaram, daquilo que vocês estabeleceram nesse período aí do namoro e do noivado e levem isso como uma regra de comunicação preciosa para vocês darem o máximo possível dentro de muita oração, com o auxílio do Espírito Santo, para que isso mova o relacionamento de vocês. E o terceiro tópico aqui de conversas importantes para ter antes de casar é finanças. Como você enxerga o dinheiro, como você procura investir o teu dinheiro, como você gasta ou deixa de gastar. A fase do noivado é quando a gente mais começa a ter uma noção
de ver tanto o nosso futuro cônjuge como nós mesmos, como que a gente lida com essa questão do dinheiro. Isso é algo extremamente importante, porque no casamento nós vamos lidar com situações financeiras o tempo inteiro. Se vocês dois não conversarem abertamente sobre como vocês lidam com o dinheiro, correm o risco de entrarem no casamento e começarem a ter muitos atritos com relação a isso. E se vocês não têm uma visão ajustada e conjunta sobre como administrar as finanças da casa de vocês, vão existir muitas brigas, vão existir muitos desentendimentos e muito desgaste emocional, porque essa questão do dinheiro naturalmente já traz um desgaste emocional para nós. Então vamos supor que você está namorando com uma pessoa que gosta de gastar. E você não gosta de gastar, você gosta de guardar dinheiro, você tem essa visão mais de guardar, de investir. Ou é o contrário, você é a pessoa que gosta muito de comprar, gosta muito de gastar o dinheiro, não tem muito essa visão sobre investimento, e a pessoa com quem você tá já pensa o contrário. Como que vai ser a condução da vida financeira de vocês? Lembrando de um ponto muito importante, que nós como cristãos, a gente acredita que quando nós nos casamos, nós nos unimos como um só. E isso também diz respeito à nossa vida financeira. Um pode trabalhar, cada um pode ter o seu salário, cada um pode trazer uma renda extra para casa e tudo certo. Mas dentro da perspectiva cristã, não é o meu dinheiro e o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. A gente pode fazer um vídeo só sobre esse assunto que eu já estou preparando, inclusive, e para trazer o meu marido de novo para cá para falar sobre esse assunto com você. Quando você se une com alguém e vocês têm visões contrárias também com relação ao uso do dinheiro e às finanças, isso vai trazer muito conflito e muitas vezes pode gerar desgastes para toda a família de vocês. Sendo que se vocês tratarem já no namoro e no noivado, vocês já podem procurar aconselhamento sobre essas questões. Vocês já podem fazer um plano financeiro, entrar no casamento já com um plano financeiro, uma meta financeira em conjunto. Então são muitas as oportunidades que você tem de se preparar financeiramente, de pensar aí em um futuro investimento, de crescer mesmo, de prosperar dentro, obviamente, daquilo que Deus permitir, daquilo que Deus realizar na vida de vocês, no tempo adequado, no tempo certo do Senhor. Vocês podem entrar no casamento já tendo um planejamento financeiro bem robusto e bem bacana, para que vocês não tenham problemas com relação a essa questão. E a quarta conversa muito, muito importante que você precisa ter: filhos. Tudo que envolve este assunto com relação a futuros filhos. Qual é a visão que o teu futuro cônjuge tem sobre filhos? Quer ter filhos ou ele não quer ter filhos? Quais são os motivos para ele não querer ter filhos? Quais são os motivos para ele querer ter filhos? Como vocês enxergam a futura educação que vocês querem dar para esses filhos? Quais os fundamentos espirituais que vocês querem passar para eles? Os valores, os princípios? Porque existem casais que têm visões muito distintas sobre a questão dos filhos e entram no casamento às vezes achando que o outro tem a mesma visão que você tem e tá tudo certo. E aí, quando você vai começar a falar sobre o assunto, você descobre coisas que você não imaginava que eram reais na mente e no coração do teu futuro cônjuge. Você pode se frustrar, você pode se chatear, vocês podem também começar a ter brigas e desentendimentos por conta desse assunto. Então, aproveitem esse momento agora para já discutir o que cada um pensa sobre a questão de filhos. Como vocês enxergam o papel do homem e da mulher dentro de um casamento cristão, futuros pais, como que o teu futuro marido enxerga a paternidade, como que a tua futura esposa enxerga a maternidade. Essa era uma das conversas, uma das pautas de conversas que eu e meu marido mais tínhamos na fase de namoro, de noivado. E mesmo dentro dessas conversas, a gente tendo visões parecidas, estando alinhado em muitas coisas, ainda tinham pontos ali que a gente precisava ajustar. Coisas que eu pensava de um jeito, ele já pensava de outro. E aí eu precisava ouvir falar, tá, conte-me mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso aqui. E hoje, sendo já pai de um bebezinho de 1 ano e quase 2 meses, a gente vê o quanto é fundamental. Várias vezes ao longo desse 1 ano de vida do nosso bebê, a gente lembrou de conversas que nós tínhamos ainda na fase do noivado, ainda na fase do namoro, sobre criação de filhos, sobre educação, sobre o que era imprescindível, coisas fundamentais que a gente não queria abrir mão na formação do nosso bebê, no crescimento dele, e que hoje nós estamos vivendo. Hoje a gente está
colocando em prática. Vai fazer diferença no futuro casamento de vocês. Não esqueça desse tópico, converse sobre isso, buscando sempre direcionamento bíblico sobre a sua visão com relação aos futuros filhos de vocês. Quinto tópico, muito importante para você conversar durante o namoro ou noivado. Planos e objetivos pessoais e em conjunto. Vocês dois estão prestes a formar oficialmente um time. Aproveitem essa fase da vida que vocês estão vivendo agora para compartilhar os seus sonhos, experiências de vida que você quer ter, justamente para que o seu futuro cônjuge tenha a oportunidade de ser o seu maior incentivador. Coisa maravilhosa que Deus me deu a chance de viver é ter um marido incentivador. E isso me impulsiona também ser a principal incentivadora, a principal torcedora, a principal apreciadora do trabalho que ele faz, tanto ministerialmente como pastor, futuro pastor, né, porque atualmente ele é licenciado ao pastorado, como também em outros empreendimentos que ele quer fazer, em outras coisas que ele faz e faz muito bem. Não deixe de compartilhar os teus sonhos, não deixe de compartilhar os teus planos. Faça questão também de conhecer os planos, os sonhos, os objetivos da pessoa com quem você tá e abençoe esses sonhos dela. Essa é outra parte linda do casamento que vocês vão começar a experimentar com a graça de Deus, que é de você construir uma vida a dois. Ou seja, não tem mais só meus sonhos, minhas conquistas, ou os sonhos e conquistas do outro. Vocês também vão formar sonhos e conquistas juntos. Vocês podem estabelecer, por exemplo, uma viagem dos sonhos que vocês querem fazer juntos, um lugar que vocês desejam conhecer os dois, viver essa experiência os dois e trabalharem para conseguir alcançar esses sonhos juntos. Ou então, muitas vezes, o sonho da maioria das pessoas é de adquirir algum bem, como por exemplo, uma casa própria, um apartamento próprio, um carro próprio, podem começar um empreendimento juntos, começar uma empresa, lançar um produto juntos, não sei, são muitas as possibilidades de sonhos, de planos, de metas em conjunto que vocês podem fazer. Se vocês quiserem uma dica também, eu gosto bastante de fazer isso, eu sempre gostei de anotar sonhos, sempre gostei de anotar metas, e eu faço isso também, tanto os meus pessoais como também meus e do meu marido juntos, nossos sonhos, nossos planos, nossas metas, aquilo que a gente quer alcançar juntos. Penúltimo lugar, penúltima conversa que é muito importante você ter é sobre amizades e discipulado. Um ponto bastante importante para vocês estabelecerem os limites saudáveis com os relacionamentos que vocês têm com outras pessoas. Quando a gente casa, nós precisamos ter no nosso futuro cônjuge o nosso melhor amigo, a pessoa que vai ser a nossa confidente, que vai ser a primeira a saber das coisas que acontecem na nossa vida. Porque, novamente, na perspectiva cristã, nós vamos nos tornar uma só carne, nosso futuro cônjuge. E ele precisa ser a pessoa mais importante e que vem em prioridade na nossa vida. Isso é bíblico, tá bom, gente? Muitas vezes há brigas e desentendimentos que acontecem no casamento porque o cônjuge, a pessoa, ou às vezes nós mesmos, a gente não estabeleceu os limites saudáveis com as amizades de fora. Eu não estou falando aqui que no casamento a gente precisa virar uma ilha. Não temos mais contato com ninguém, não nos relacionamos com mais ninguém, não temos mais conversas com outras pessoas, só falamos com o nosso cônjuge. Longe disso. Deus nos criou para relacionamentos, isso é bíblico também. Nós vivemos num corpo, quando nós falamos de igreja, também relacionamento de igreja, nós vivemos num corpo onde todos nós estamos interligados e nós precisamos existir como igreja nos relacionando verdadeiramente uns com os outros. O casal precisa de amigos e precisa de amigos cristãos, amigos bíblicos, que vão ajudá-los a caminhar a caminhada cristã, a vida peregrina de uma forma mais parecida com Cristo. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que nós não podemos mais ter a mesma intimidade ou colocar no mesmo patamar, no mesmo nível, outras amizades com outras pessoas que não com o nosso cônjuge. É preciso estabelecer limites, é preciso conversar sobre isso, principalmente nessa fase agora aí do namoro e do noivado, para que cada um entenda como vocês enxergam essas amizades, como vocês enxergam os relacionamentos que vocês mantêm hoje com os seus amigos, tomar as decisões, fazer novamente os combinados que vão reger a prática de vocês no casamento. E a outra que tá dentro também é a busca por um discipulado. Como eu falei, quando a gente casa, a gente tem uma tendência sim a ficar mais recluso. Alguns casais são assim, cada um é diferente. E, geralmente a gente tem essa tendência de
ficar muito mais recluso, de querer só ficar com o nosso marido, só, às vezes deixar de lado essa rede de amigos, não ter mais a mesma convivência, não compartilhar mais a vida como compartilhava antes, e isso não é legal, isso também não é saudável, também não é bom. Nós precisamos começar como cristãos a voltar a ter a prática do discipulado, e eu tô planejando trazer vídeo aqui sobre isso também. Um discipulado individual, quando você sozinho caminha com uma outra pessoa cristã, madura na fé, que vai caminhar com você, que vai te ensinar os princípios de Jesus, assim como Jesus fazia com os discípulos dele, mas também como casal, vocês conversarem e observarem desde já pessoas que vocês identificam na igreja de vocês que podem ser os seus discipuladores. Que sejam pelo menos 1 ou 2 casais que vocês enxergam que são maduros na fé, que são bíblicos, que são cristãos autênticos, que caminham com Cristo, dão frutos genuínos, né, de vida cristã, para que vocês caminhem perto deles. Faça isso, tome essa decisão desde já, que você tenha essa experiência de ter a sua casa fundamentada na rocha. Isso vai ser uma grande bênção na tua vida, não deixe de conversar e alinhar sobre isso. E em último lugar, a última conversa mais importante de todas que você precisa ter com o teu futuro cônjuge, de vida espiritual e caminhada com Jesus. Eu acho que essa é a conversa mais importante que você precisa ter e muitas vezes a mais ignorada. Vou deixar um trechinho aí de uma parte do livro Amigos e Amantes do autor Joel Bick, que é um livro muito bom que eu recomendo para vocês lerem também, principalmente quando vocês já estiverem casados. Quando um casal cristão simplesmente ignora a vida espiritual, o estado espiritual, as conquistas, as batalhas, as lutas, as vitórias da vida cristã, batalha contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Quando um casal simplesmente ignora isso na vida um do outro, acontece muito. Muitos casais que não fazem a mínima ideia do que se passa no coração do outro com relação à vida cristã. A gente fala sobre tudo. A gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre filhos, a gente fala sobre o mercado que tá caro, a gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre tantas coisas. A nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Cristo nem entra nessa pauta, nem sei o que falar sobre isso. Isso é algo que a gente precisa mudar para ontem. Vai finalmente nos ajudar a sermos cristãos que dão mais testemunho para as pessoas de fora. Vocês vão conseguir se fortalecer mutuamente para que a luz de Cristo brilhe mais em vocês. A gente compartilha a nossa caminhada cristã, aquela que vai ser a pessoa mais importante da nossa vida aqui nessa terra. A gente cresce muito e ajuda o outro a crescer também. Conversem sobre os desafios espirituais que vocês vivem, abram sobre pecados, sempre com sabedoria, tá, gente? Em alguém que você realmente confia, tá? Para que o seu parceiro, ao ouvir isso, tenha condições de orar por você especificamente, conversar, de buscar auxílio, de te orientar biblicamente, que você também esteja pronta para fazer isso por ele. Vocês não ignorem Cristo no relacionamento de vocês. Jesus tem ensinado para vocês nesse processo da caminhada individual e conjunta no relacionamento de vocês. Vocês têm se aproximado mais de Jesus ou se afastado, coisas que vocês precisam remover do relacionamento de vocês para se aproximarem mais de Cristo. Como que vocês têm se exercitado na piedade, como que vocês têm crescido em santidade. Vocês têm aprendido da Bíblia. Compartilhem aquilo que vocês têm lido, que vocês têm aprendido, que vocês têm pensado, refletido, sido confrontados, que isso seja uma base que vocês levem para o casamento de vocês. Não vivam anos de suas vidas sem fazer ideia do que Cristo está fazendo no outro. Não olhem com carinho para isso, comecem a ter conversas cristãs de verdade. Quando a gente nutre o nosso relacionamento com o Senhor, Ele faz isso superabundar para nossa boca, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente mostra. Isso que vocês devem procurar no relacionamento de vocês. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te edificado e te ajudado, clareado as suas ideias de alguma forma para trazer esses assuntos aí para o teu relacionamento. Se você gostou desse vídeo ou se você percebeu que eu esqueci algum conselho, alguma conversa importante também, não deixe de comentar aqui embaixo, eu vou gostar muito de receber os seus comentários. Compartilhe com outros casais cristãos que também precisam lembrar dessas conversas essenciais aqui. Se Deus quiser, nos vemos aqui no próximo vídeo com a graça do Senhor. Até mais, gente!